Olá pessoal, vamos para mais um vídeo da nossa disciplina Análise Real 2, onde o tema desta semana será relação entre derivação e integração. Para a gente tratar das relações entre derivação e integração, vamos iniciar com o teorema da integração de uma restrição. Bem, considerando uma função f definida no intervalo AB integrável se pegar um subintervalo do domínio, a função f vai continuar sendo integrável nesse subconjunto. Ou seja, sinteticamente seria f é integrável, então a restrição de f é integrável. Com este teorema, a gente pode enunciar a primitiva de uma função, que é definida da seguinte maneira. Vamos considerar uma função f integrável e uma função f derivável. A gente vai chamar a primitiva de f a função f, tal que f é a derivada de f para todo x pertencente ao domínio de ambas as funções. Se a gente considerar I um intervalo fechado AB, a f vai ser a integral de f no intervalo ax para todo x pertencente ao domínio fechado AB. Observa o seguinte detalhe. Considerando f menor, o módulo de f menor ou igual a k, ou seja, limitada, para todo elemento do domínio, então a gente vai pegar dois elementos do domínio, x2, x1, f x2 menos f x1, é a mesma coisa que o módulo da integral no intervalo x1, x2, que vai ser menor ou igual a k, x2 menos x1. O que essa observação diz? Que a função a integral da restrição é contínua, certo? O que está dizendo aqui, a integral da restrição ela é contínua. Bem, vamos ver uma interpretação gráfica da definição de uma função primitiva e da integração da restrição. Então, a primitiva de uma função nada mais é do que a área abaixo da curva f definida no intervalo a até x, sendo que x é qualquer elemento pertencente ao domínio AB, certo? E a restrição vai ser esta área rachurada aqui no intervalo x1, x2, sendo x1 e x2 está no domínio AB e a x1 menor que x2, certo? Bem, vamos agora enunciar o teorema 6.2, que vai generalizar a continuidade de uma primitiva. Primeiramente, vamos considerar uma função f integrável. Então, a primitiva de f, vai ser o f, é contínua. Para a gente demonstrar, vamos ter que, saindo da função f integrável, vamos chegar na função f a partir da definição de continuidade. Então, vamos lembrar o que é a definição de continuidade. Dado um epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que x1 menor que x2 pertencente ao domínio AB, com x2 menos x1 menor que delta,
vai implicar em módulo de f de x2 menos f de x1 menor que epsilon. De fato, isso ocorre. Por quê? Se eu pegar f de x2 menos f de x1, a gente vai ter o quê? A integral de f de a a x2, porque isso aqui é a primitiva de f de x2, a primitiva de f de x1 é a integral de f de a até x1. Invertendo esses limites aqui, o sinal da integral vai ficar positivo. Com isso, vamos ter a seguinte expressão. Este primeiro termo permanece, já o segundo termo a gente troca o sinal. Observa que a integral aqui vai de x1 até a e de a x2. Então, seria a mesma coisa que fazer a integral de x1 a x2. Com isso, a gente tem que f de x2 menos f de x1 é a integral de x1 a x2. Vamos agora para o módulo de f de x2 menos f de x1, que é o módulo da integral, pois esses dois termos são iguais. Nos vídeos de operações com funções integráveis, vimos que o módulo da integral é a integral do módulo, é menor ou igual à integral do módulo, certo? Delimitando a função f para um k real positivo, para qualquer elemento do domínio, a gente vai ter que a integral do módulo é menor ou igual à integral da constante k, ambas delimitadas por x1, x2. Então, mas essa integral nada mais é do que k x2 menos x1. Tomando um delta igual a epsilon sobre k, este módulo vai ser menor que k delta, porque x2 menos x1 é menor que delta. Então, isto aqui é menor que k delta. Mas, tomando o delta epsilon sobre k, vamos ter que f de x2 menos f de x1 é menor que epsilon, tendo assim a definição de continuidade respeitada. O próximo teorema é: se f, seja f uma função integrável, se f for contínua em um valor do domínio, então a primitiva é derivável neste valor do domínio. Ou seja, f' de C é igual a f' de C. Vamos para a demonstração deste teorema. Tomando a função quociente Q de x, que já usamos várias vezes lá nos vídeos de derivação. Então, a gente vai ter que a Q de x é f de x menos f de c, x menos c, certo? Sim, com um detalhe, estamos considerando a ordem que c é menor que x, para o denominador ser positivo. Só reescrevendo aqui, a gente vai ter este primeiro termo do produto e este segundo termo do produto. Mas observe que f de x é a primitiva de f de a até x. E f de c é a primitiva de f de a até c. Vamos fazer a mudança do limite da integral aqui. A gente vai fazer de c até a. Com isso, o sinal vai mudar aqui. Então, sendo de c até a integral vai de c até a, de a até x. Então, seria a integral de c até x. Aqui. Certo? Fazendo a diferença de Q menos f de c. Por quê? Porque eu quero provar que f é
derivável. Para f ser derivável, o limite da função quociente quando x tende a c tem que ser quem? F de c. Certo? Então, para o limite de uma função existir, o que a gente faz? A função q de x menos L tem que ser menor que epsilon. No nosso caso, nosso L é o f de c. Voltando aqui, então q menos f vai dar 1 sobre x menos c, a integral de fx menos fc. Só que fc é uma constante. Então, assim, o módulo de q de x menos f de c é menor ou igual a 1 sobre x menos c, a integral de f de x menos f de c no intervalo de c até x. Como a função f é contínua em c, pertencente ao domínio da função, vai existir um delta que vai delimitar a vizinhança de C, que vai implicar em f de x menos f de c menor que epsilon, considerando o módulo aqui. Voltando para o último termo do slide anterior, a gente vai fazer a comparação que isso aqui é menor que epsilon, devido a f ser contínua. Assim, a gente vai ter esta comparação aqui. Resolvendo essa integral, vamos ter 1 sobre x menos c, epsilon x menos c, que vai ser epsilon. Ou seja, a função quociente menos f de c é menor que epsilon. Ou seja, q de x converge para f de c. Isso mostra que a derivada à direita de f de c é f de c, porque a gente fez c menor que x. Se a gente fizer para c maior que x, a gente vai ter a demonstração análoga e vamos encontrar que a derivada à esquerda de f vai dar f de c. Portanto, o limite da função quociente vai ser f de c, sendo que o limite da função quociente nada mais é do que a derivada de f. Certo? Bem, como consequência do teorema 6.3, temos o corolário que, se f é contínua para todos os pontos do domínio AB, então f' de x, f de x, desculpa, é igual a f de x para todo x pertencente ao intervalo aberto do domínio. Esse corolário fica como exercício para vocês. Vamos ver dois exemplos para entender a importância do teorema 6.3. Bem, vamos considerar a seguinte função definida no intervalo entre 0 e 2, certo? Onde a função é 1 quando x está entre 0 e 1 e 2 quando x está entre 1 e 2. A primitiva de f vai ser definida de 0 a x para todo x no intervalo de 0 a 2. Então, com isso, a primitiva, neste caso, de 0 a 1 vai ser x e de 1 a 2 é 2 vezes x menos 1. Mas a gente tem que levar em consideração que o limite da função f pela esquerda, o limite lateral,
vai ser 1. E pela direita vai ser 2. Ou seja, a função f ela tem uma descontinuidade de primeira espécie. Bom, se ela tem descontinuidade de primeira espécie, então f não vai ter primitiva. Então, tomar muito cuidado na hora de calcular primitiva de uma função, né? Simplesmente só ir achar a expressão. A função precisa ser contínua para ter primitiva. O segundo exemplo a gente vai definir uma função de menos 1 a 1, também por parte, onde para x diferente de 0, a função vai ter esta seguinte lei de formação: 2x vezes seno de 1 sobre x menos cosseno de 1 sobre x, e 0 quando x for igual a 0. A primitiva da função f vai ser x ao quadrado seno de 1 sobre x. Basta ver que derivando esta expressão vai chegar nesta aqui. E 0 para quando x é igual a 0. Observe que a f é realmente a primitiva de f, apesar de f ser descontínua em 0. Porém, observa que f tem a descontinuidade removível por causa desta definição aqui, ó. Então, isso se deve ao fato também de que f ser limitada e integrável, porque a descontinuidade removível podemos dizer que a função f é contínua, certo? Então, tomar muito cuidado na hora de encontrar a primitiva de uma função. Agora vamos para o seguinte teorema. Dado f definida no intervalo fechado, se f é derivável num domínio fechado AB, então a derivada de f assume todos os valores entre f de A e f de B. Vamos para a demonstração. Supondo que f de A é menor que f de B, definido em AB, no intervalo AB, duas funções auxiliares que vamos chamar de A de x, B de x, tais que a função A ela vai ser constante de A até A mais B sobre 2, até o ponto médio deste intervalo, e vai ser uma função linear do ponto médio até o outro extremo do domínio. Vamos definir então assim, ó. Vai ser A aqui 2x menos B do ponto médio até B. Vamos definir a função B muito semelhante, só que de modo que a função B seja sempre maior ou igual à função A. Então assim a gente vai fazer 2x menos A. Nesse caso, a primeira parte da função ela é uma função linear aqui, e a segunda parte vai ser a função constante. Então, essas são as duas funções auxiliares que vamos utilizar. Então, observa que para qualquer elemento do intervalo AB, a gente vai ter imagens entre o intervalo AB e mais. Como propositalmente definimos a função A menor ou igual à função B. Certo? Então, fazendo a função quociente da função composta f de B menos f de A, B menos A, vamos calcular o limite da função quociente, que isso aqui nada mais vai ser do que a derivada de f'
de A. Fazendo analogamente para o limite lateral à esquerda, a gente fez aqui para o limite lateral à direita, então para o limite lateral à direita a gente vai ter este resultado, para o limite lateral à esquerda a gente vai ter f' de B. Pondo então que Q de A é o limite lateral à direita e Q de B é o limite lateral à esquerda, segue-se que a função quociente ela é contínua no intervalo AB. Grave bem esta expressão bem aqui que vamos utilizar ela mais tarde. Tomando um valor entre as duas derivadas no intervalo AB, f' de A e f' de B vamos chamar de lambda, pelo teorema do valor intermediário, vai existir um x0 pertencente ao intervalo AB, tal que Q de x0 vai ser esse lambda. Grave também este resultado aqui que vamos utilizar. Então, este resultado e este vamos utilizar no próximo slide. Pegando um subconjunto do domínio definido por A de x0, B de x0 como extremidades deste intervalo, como a função f é derivável em I, a função restrição, vimos já hoje, que ela também vai ser derivável. Portanto, pelo teorema do valor médio, vai existir um C pertencente a este subintervalo do domínio, tal que f de B menos f de A vai ser f' de C, B menos A. Tudo isso em x0. Reescrevendo essa expressão, vamos ter que f' de C vai ser f de B menos f de A, B menos A em x0. Mas observa que isso aqui nada mais é do que a função quociente em x0. Só que vimos que a função quociente em x0 vai ser lambda. Assim, f' de C está entre f' de A e f' de B para qualquer C pertencente ao intervalo aberto AB. Com isso, observe que, usando o teorema 6.3 e 6.4 conjuntamente, vai nos dar uma grande ferramenta, que a primitiva é derivável no intervalo AB. Ou seja, f' de x, f'zão, linha de x, é f'zinho de x para qualquer valor do intervalo AB. Com isso, a gente pode dizer que se f'zinho é derivável em AB, então f' não tem descontinuidade de primeira espécie, como a gente viu nos exemplos deste vídeo, que para a gente achar a primitiva de uma função, a função f não pode ter descontinuidade de primeira espécie. Vamos para a demonstração. Vamos supor por contradição que f' possui descontinuidade de primeira espécie em C. Assim, os limites laterais pela direita e pela esquerda vão ter um resíduozinho, né? Que vamos chamar de D, positivo. Então, por definição de limites laterais, dado um epsilon maior que zero, à esquerda de C, vamos ter que o f' de x vai ser menor que f' à esquerda mais D sobre 3, ou seja, vai existir um f' que vai ser menor que f' de C mais a soma desse resíduo que definimos aqui, certo?
O mesmo análise a gente pode fazer para o lado direito. Então, à direita de C vai existir um f' de x que vai ser maior que f' à direita, a derivada à direita, menos d sobre 3. Logo, f' na vizinhança de C como domínio não vai assumir todos os valores entre f' à esquerda e f' à direita. Ou seja, é contrário ao teorema 6/4. Com isso demonstramos, por contradição, que é f derivável, f' não tem descontinuidade de primeira espécie. Com isso, a gente encerra nosso primeiro vídeo de hoje.